Queridos, vamos olhar para a palavra de Deus mais uma vez. Você já ouviu o ditado: a ocasião faz o ladrão? Ah, vocês ouviram. Alguns ouviram, né? Os mais novos não ouviram, não. Eles ficaram me olhando assim, né? Tem um ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Esse ditado ele é usado para dar bastante peso às circunstâncias. E ele está bem de acordo com o pensamento dominante do nosso tempo, que tira a responsabilidade das pessoas e coloca o peso todo nas circunstâncias, não é? E eu não queria pregar sobre esse ditado hoje, não. Esse ditado não é muito bíblico, não. Na verdade, eu gostaria de reformular esse ditado e dizer que a ocasião prova o cristão. Nada desse negócio de a ocasião faz o ladrão, né? A ocasião prova o cristão. Que quando tudo favorece para o erro, aquilo que cremos, que norteia a nossa vida, ficará mais evidente. Quando tudo está apontando numa direção, só que é a direção errada, né? Mas está tudo apontando, tudo muito favorável, uma coisa assim maravilhosa, não é? Está tudo iluminado na direção errada. Nessa hora, os nossos valores cristãos, não é? Aquilo que cremos, ou melhor, aquele, não é? Em quem cremos, isso vai ficar mais evidente em nossa vida. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós aprendemos que existe certo e errado, obediência e pecado. E por isso que mais que as circunstâncias, né, digam peque, nós lembramos que existe um Deus no céu a ser temido e obedecido. E nós estamos comprometidos com Ele, nós queremos honrá-lo. E aí eu tentei resumir, né, o texto que vamos ler com a seguinte frase: as oportunidades devem ser avaliadas sob a perspectiva do nosso relacionamento com Cristo. Então vamos avaliar, né, as oportunidades com o relacionamento que temos com Cristo. Então, não, mas puxa, mas é uma grande oportunidade. Se eu perder essa oportunidade, veja bem, mesmo que tudo pareça maravilhoso, nós precisamos avaliar essa oportunidade à luz do relacionamento que temos com Cristo. Toda a vida, não é? Isso é um princípio para a vida cristã. Então nós vamos ler agora sobre, mais uma vez, uma circunstância envolvendo Davi e o rei Saul. E nós temos 2 capítulos de repetições aqui. Então no capítulo 26, Davi, mais uma vez, ele acerta motivado pelo temor ao Senhor. No capítulo anterior, a gente tinha visto uma história assim, não é? Que por temor ao Senhor, ele acertou. E no capítulo 27 tem uma outra repetição. Davi, ele erra mais uma vez, motivado pelo temor aos homens. No 26, ele acerta de novo, e você tem uma cena aqui muito parecida com o capítulo 24, especialmente, né? Tem várias coisas parecidas, e algumas diferentes que demonstram claramente que é uma outra situação, é uma outra cena, é um outro acontecimento, com algumas semelhanças, não é? E no 27 é um tempo difícil na vida dele. Se Deus permitir, a gente vai olhar para ele na semana que vem. Então vamos ler aí o capítulo 26 de 1 Samuel. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento.
Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem poderá levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que está perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: por que meu senhor está perseguindo o seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de uma história, mais uma vez, como temos lido aqui tantas vezes no livro de Samuel, uma história impressionante, que chama a nossa atenção, que mexe conosco. Ó Deus, nós queremos pedir a capacitação do Teu Espírito, para que não sejamos apenas entretidos aqui, abordando a Sua palavra como uma novela, como algo que nós gostamos e mexe com a nossa curiosidade. Ó Deus, que olhemos para a Sua palavra com temor ao Senhor, lembrando que nós estamos diante da palavra do Senhor, divina e inerrante, preciosíssima para nós, necessária para nós. Ó Senhor, abençoa-nos aqui nesse tempo. Capacita-nos, ó Deus, a sermos impactados pela Sua palavra, de maneiras que o Senhor seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto parece muito com o capítulo 24. E mais uma vez, não é um capítulo
que tem como a sua aplicação principal ensinar que você não pode falar mal de pastor, não é? Porque ele é ungido do Senhor. Não, a grande aplicação desse texto não é essa, não é? Mas dá uma tentação de usar ele assim, né? Não, pastor, já pensou? 1 Samuel 26 para você, 24 para você, você olha, né? Não é essa a grande aplicação desse texto, não é? Esse texto ele mostra mais uma vez Davi numa ocasião muito propícia para ele pecar, e ele entende por temor a Deus que ele não deveria aproveitar aquela oportunidade para pecar contra o Senhor. Embora aquela oportunidade estivesse como uma pista de avião à noite, não é? E aliás a circunstância aqui era noturna também. Aquela pista bem sinalizada, né, com as luzes e dizendo para o piloto, olha, é aqui, né? Aquela pista era um pecado, era uma oportunidade para o pecado. E ele diz não. Por temor a Deus, ele diz não. E nós temos uma boa aplicação aqui para nós. E Saul se apresenta como de sempre, né? Saul não tem diferença. Ele se apresenta aqui mais uma vez, muito dividido. É um camarada que é difícil de você entendê-lo, né? Não dá para entender Saul. Tente entender Saul em Samuel e você não vai conseguir, não. Tá? Dá uma passada, leia um pouco, tire umas lições, mas não tenta entender Saul, não, que você não vai conseguir, não. Porque ele está muito confuso. Porque uma pessoa, quando ela está entregue ao pecado, ela é exatamente assim, confusa. Muito confusa. Você não consegue entender, não. Se contradiz toda hora e vai e volta, e faz promessa, e desfaz a promessa, e jura pela mãe mortinha, e depois já está do outro jeito. É Saul, né? Muito confuso. Mas nós estamos... então é uma reexibição aqui do capítulo 24, os zifeus traem Davi, mais uma vez Saul persegue, com lágrimas, né, ele aparece de novo, e essas lágrimas elas não demonstram arrependimento, e Davi mais uma vez tem uma oportunidade de matar Saul, e ele não faz isso, não é? E o autor então ele está repetindo aqui para a gente que Davi, ele é inocente. Davi ele está caminhando para o trono, não é? E o autor de Samuel ele está contando para os israelitas como Davi foi parar no trono de Israel. E ele deixa muito claro que Davi não é alguém que ama o poder e conquistou o poder na base da força. E talvez seja esse um dos motivos dele repetir e colocar agora mais uma história tão parecida. Você poderia pensar, puxa, mas por que ele não coloca uma outra história diferente? Não é? Ele coloca uma história tão parecida. E isso tem a ver com aquele tempo, com a cultura do tempo. As repetições eram muito importantes para confirmar que algo é verdade. E aqui ele usa uma cena que de fato foi uma cena acontecida, assim como aquela do capítulo 24, e ele está dizendo, gente, não há como um leitor atento a ignorar a inocência de Davi. E em contrapartida, ele destaca mais uma vez a loucura de Saul, não é? A insanidade de Saul em perseguir um inocente. E mais uma vez Saul vai falar sobre a inocência de Davi. Não é alguém que está falando que Davi é inocente, é o próprio rei, é o perseguidor, o inimigo número 1 de Davi. Ele vai dizer, você é inocente. E inclusive ele vai abençoar Davi novamente. Ele vai dizer, olha, Deus não tem como, é claro que Deus vai estar com você. E você vai ter um reino maravilhoso, e o povo vai ser favorecido pelo seu reino. Porque as suas ações estão demonstrando isso, Deus está com você. E quem fala isso é Saul. E o autor, ele repete isso. E isso tinha naturalmente muito valor para um israelita que estava diante do descendente de Davi. Essa história não é qualquer história. Essa história é a história do rei mais importante da nação de Israel. E para nós, que não somos israelitas, essa história é muito importante, porque ela está apontando para o rei mais importante do universo, que é descendente de Davi, não é? Então não ignore a repetição, as semelhanças, né, da história, que poderiam fazer você pensar, puxa, não precisa nem olhar para isso de novo. Os zifeus, por oportunismo, entregam Davi para o rei Saul, e ele o rei parte à procura de Davi com 3.000 soldados selecionados. Com a ajuda de alguns espias, Davi identifica onde Saul e o seu exército estão descansando. Então é uma narrativa, isso aqui está acontecendo à noite.
Você pode imaginar o cenário aqui. Davi tem homens com ele, não é? E que identificam onde aquele exército de 3.000 homens selecionados estão descansando. E diferente da situação do capítulo 24, que é na caverna, que Saul vai até Davi, numa circunstância engraçada, não é? E muito constrangedora, agora Davi vai até Saul. Então tem semelhanças na história, tem diferenças na história aqui, grandes diferenças, não é? Com muita coragem e talvez motivado pelo desejo de demonstrar mais uma vez para Saul que ele não queria o seu mal. Davi vai até o acampamento onde Saul e os seus soldados estão fazendo o quê? Dormindo. Estão lá num ronco danado. Você imagina 3.001 homens, um ronco danado, né? Estavam roncando muito. E ele vai ali, e talvez não teria sido muito difícil dele andar sem ser notado, né? De tanto ronco, uma barulhada, aquele monte de homem dormindo, né? Mas você pode imaginar a cena, com muita coragem, e Abisai se prontifica, né, para acompanhar Davi. É um personagem importante. Aí ele é apresentado agora pelo narrador, ele vai aparecer mais à frente, né, em 2 Samuel. E eles entram de mansinho, né? E aí você pode imaginar, né, eles entrando de mansinho, e está lá Saul, todo mundo com pijama, né, de ursinho, aquelas pantufas, né, todo mundo dormindo ali, e entra Davi, e o seu auxiliar ali fiel, não é? E o sono é muito grande, a tensão cresce na narrativa, porque um instrumento aparece na narrativa. Você notou que instrumento que aparece? Não notaram? O objeto que aparece aí? A lança. Onde ela está? Fincada no chão, perto da cabeça do rei. Eu não sei até se Saul não estava com a mão assim, né? Dormindo segurando, que aquela lança ele não soltava de jeito nenhum. Ele amava aquela lança, mais do que o seu filho, mais do que a sua esposa. Ele adorava aquela lança. E ela está fincada perto da cabeça dele. E aí você já vai, aquela musiquinha de suspense aparece. Porque agora Davi está se aproximando do rei, e a lança está ali, a cabeça do rei, o rei está dormindo. O que vai acontecer? Para piorar a situação, o ajudante Davi, ele fala assim: meu senhor, olha só, olha como que a pista está iluminada, pousa esse avião aqui, ó. Deus entregou o seu inimigo na sua mão, a lança está aqui, veja bem, você não precisa fazer nada, eu vou dar um só golpe nele, eu não preciso de 2 golpes, eu vou cravar a lança em Saul. Afinal de contas, tudo está dizendo que Deus está mandando você fazer isso. E eu estou aqui pronto para te servir. É só você dizer, faça. Aliás, Davi não precisava falar nada. Era só ele, né, balançar a cabeça. Os homens estavam dormindo, nada de barulho. Né? Um sinal. Era só um sinal. E o seu maior inimigo estaria morto em alguns segundos. Um monte de problema resolvido na vida de Davi, não é? E ele ia pular cenas de sofrimento, ia dar para ele um sentimento de vingança extremamente prazeroso, né? De justiça feita. Talvez ele, e você está lembrando que aquela lança, ela é um símbolo. Ela é um símbolo da loucura do rei. Daquela lança, Davi teve que se desviar. Daquela lança, o grande amigo de Davi também teve que se desviar. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar a tentação de resolver a circunstância, é como nos filmes, né? A bala, não é isso que o camarada escolhe? Essa bala aqui é para o camarada. É mais ou menos essa cena que está aqui. Tudo, a ocasião era perfeita, a ocasião muito indicando a vingança. Mas aquela opção estava errada, a leitura de Abisai estava errada. Aquela pista iluminada apontava para um pecado, para uma desobediência. E o temor ao Senhor segura as mãos de Davi.
O temor ao Senhor enrijece o seu pescoço, não é nada de balançar assim. Ele diz, não. E ele olha, você pode imaginar ele olhando com um semblante bravo para Abisai. Não. De maneira, ele não grita, é claro que ele não grita aqui, não é? Os homens estão dormindo, embora que eles estivessem roncando, mas estavam dormindo, não podia gritar. Ele demonstra para ele, não faça isso. E eu também não vou fazer isso. Eu não vim aqui em dúvidas. Eu não vim aqui para flertar com o perigo. E parece que essa não foi a intenção de Davi, de chegar ali e decidir se mataria Saul ou não. Parece que a sua intenção era outra, era de demonstrar para Saul mais uma vez que ele não queria matá-lo. O temor ao Senhor o motiva, o temor ao Senhor o limita. E ele teme aqui, a partir do verso 9, você pode ver isso, ele teme o que Deus pode fazer com ele. No próximo capítulo há um contraste, porque no próximo capítulo ele é motivado pelo temor do que Saul pode fazer com ele. E aí ele age diferente. Mas aqui ele está temendo ao Senhor. E mais uma vez ele não segue o conselho para matar o seu perseguidor. Porque quem se levanta contra o ungido do Senhor precisará enfrentar o próprio Deus que o fez o seu ungido. Então Deus deu autoridade para Saul, e quem enfrenta essa autoridade está questionando a autoridade de Deus. Você já viu isso em outro lugar? Está se levantando contra o que Deus instituiu, né? Linguagem do apóstolo Paulo lá em Romanos 13, que nós ouvimos agora, está fresquinho o sermão, se você não ouviu. Fabiana acho que já postou, né, Fabiana, o vídeo lá desse sermão de domingo passado do pastor Witter. Não deixe de ouvir esse sermão em Romanos 13, útil para o nosso tempo, relevante para nós, orientador para nós. Está aqui uma ilustração que é bem provável que estivesse na mente do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos, não é? Daquele jeito. E Davi diz, se eu enfrento uma autoridade de Deus, instituída por Deus, eu estou indo contra a autoridade de Deus. É um pensamento lógico, que é muito bom a gente entender um pouquinho de lógica, não é? Então se Saul é o ungido do Senhor, peraí, se eu vou matar Saul, eu estou indo contra alguém que é maior do que ele. Então quem pode fazer com que Saul deixe de ser o ungido do Senhor? O próprio Senhor, é o que ele fala na sequência. Que aliás o verbo que aparece aí no versículo 10 é o mesmo que aparece no capítulo 25, no verso 38. Só que lá está dizendo que Deus matou, você lembra o personagem que está lá? Deus matou Nabal. E é bem provável que esse acontecimento esteja na mente de Davi aqui. E as palavras dele nesse verso antecipam o capítulo 31, antecipam o fim do livro, que vai falar da morte de Saul. E Davi ele dá duas razões, basicamente, a Abisai para não matar Saul. Ele diz, o povo de Deus nunca deve buscar seu próprio benefício, transgredindo a palavra de Deus. Então nós que somos salvos em Jesus Cristo, você que é um salvo em Jesus Cristo, nós não podemos promover o nosso benefício transgredindo a palavra de Deus. Ele diz, isso é um contrassenso, isso não é algo que é lógico. É claro que não. Mas isso vai ser bom demais para ele. E eu lembro aqui, né, na lei, dizendo, olha, você não pode corromper a justiça, nem para beneficiar o pobre. Então estava lá, num tribunal, um pobrezinho, mas pobre mesmo, de um lado, e do outro lado tem um rico, mas muito rico. E aí alguém tinha a oportunidade de mudar um pouquinho as regras, para favorecer o pobre. Afinal de contas, ele é tão pobre, o outro é tão rico. Poxa vida! E Deus diz, não perverta a justiça, nem para beneficiar o pobre. Tem um padrão, e Deus age de acordo com esse padrão, e Deus quer que nós também ajamos de acordo com esse padrão. Só que é sempre uma tentação, não é? Corromper um pouco as coisas para o nosso benefício. Quando o nosso benefício está em jogo, a pista fica tão iluminada, não é? A ocasião fica tão atrativa. E Davi disse, não é legítimo fazer isso. Ele dá uma segunda razão,
o povo de Deus não deve forçar a providência de Deus. E aí por isso que ele faz aquela listinha, não é? Ele diz, olha, ele imagina diversos cenários para o rei Saul. Uma morte prematura, uma morte natural ou uma morte em batalha. Ele diz, Deus vai fazer de alguma maneira. Existem várias possibilidades para a providência dele. Eu não posso forçar essa providência. Essa providência tem que ser algo de Deus mesmo. E eu não quero ser o agente mau, né? Porque Deus usa o mal também. Mas eu não quero voluntariamente ser o agente mau nessa história, não. Eu quero cooperar nos planos de Deus, obedecendo e não desobedecendo, não é? Por isso ele diz que o povo de Deus não deve forçar a providência de Deus. Abisai aqui representa o impulso natural de todos nós. Golpear nossos inimigos quando pudermos, pagar ódio com ódio e fazer ao outro o mal que ele queria a nós. Olha só, Abisai representa as nossas inclinações pecaminosas, vingativas, apressadas, inconsequentes, que fazem avaliações rasas, não é? Representa essas inclinações, essa inclinação pecaminosa. Agora Deus tem muitas opções para alcançar os seus propósitos e fazer justiça. Por isso que não cabe a Abisai ou a Davi escolher a opção e buscar forçar a mão de Deus, né? Como se ele fosse segurar a mão de Deus e dizer, Deus, agora é hora de matar Saul. Pá! Não, não é assim que a gente se comporta com Deus, não é? É uma arrogância tentar segurar a mão de Deus e tentar forçar a mão de Deus. Isso é uma arrogância que não vai ter resultado favorável para nós, de maneira nenhuma, não é? Porque Deus resiste aos soberbos. A palavra diz isso. Um cristão sabe que Deus fará justiça. E a justiça de Deus, ela foi vista na cruz. E o fato de que o juízo de Deus está vindo foi demonstrado na ressurreição. Sabe por quê? Por causa do que está lá em Atos 17:31. Um versículo conhecido nosso. Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O fato de que o juízo de Deus está vindo foi demonstrado na ressurreição de Jesus. E nós podemos deixar então a justiça em suas mãos e agir em obediência. A nós cabe a obediência, não o fazer justiça com as próprias mãos. A tentação de Davi era tornar-se um tolo que se apodera do reino com derramamento de sangue. Mas ele decide esperar. Queridos, nós temos ótimas notícias aqui, não é? Porque Jesus também resistiu à tentação. E ele chegou ao seu reino por meio do derramamento de sangue, mas não o derramamento do sangue do seu inimigo, foi o derramamento do seu próprio sangue. Se Jesus tivesse pulado diretamente para o reino, e ele tinha direito de fazer isso, não é? Esse reino ele teria sido apenas mais notícias para nós. Notícias terríveis. Porque seriam notícias de condenação, sem nenhuma salvação. Mas a vinda do reino de Deus significa derramamento de sangue para todos que são rebeldes contra o reino. E isso inclui toda a humanidade. Essa mensagem está claríssima no Apocalipse. Essa mensagem está claríssima nos textos apocalípticos dos profetas no Antigo Testamento. A vinda do reino de Deus significa derramamento de sangue dos inimigos de Deus. Aqueles que estão com as mãos armadas, não é? Empunhadas contra Deus. As notícias não são boas para esses. Se eles não abaixam essas mãos, se eles não se rendem diante do rei, as notícias não são boas. O próprio Saul ilustra isso. E nós veremos isso no fim desse livro. Queridos, mas quando o rei veio, ele veio primeiro para morrer pelos rebeldes. Ele sofreu a punição que nós merecemos em nosso lugar, e sofreu em nosso lugar, a fim de que a vinda de seu reino possam ser boas novas para aqueles que estão nele.
E aí eu escrevi algo assim, não é? Rumo à maturidade cristã. O crescimento de Davi, não é, em graça, envolveu uma consciência da soberania de Deus nas questões humanas, nas questões do dia a dia, combinada com a bondade, a justiça e a sabedoria de Deus. Davi está entendendo que Deus age em meio às circunstâncias, e de fato é o que está acontecendo aqui. Deus deu aquela situação favorável para que ele matasse Saul, mas aquilo não era Deus dizendo mate, era Deus provando e amadurecendo o seu servo, dando para ele um exercício prático para crescer em sabedoria e dizer não para os seus desejos, e inclusive também para conselhos errados, e dizer sim para o Senhor. Queridos, Deus sabe qual é a melhor maneira de realizar os seus propósitos. E o propósito de Deus inclui o nosso bem, conforme que está lá em Romanos 8, 28, e inclui também o tratamento que Ele dá para os seus servos como filhos, que está lá em Hebreus 12, 7, algo que tem me encorajado nesses dias. Deus os trata como filhos. Então, quando Deus trata conosco, o texto está dizendo que Ele nos trata como filhos. Você é um servo de Jesus, você é crente em Jesus Cristo, Deus te trata como filho. Podemos lembrar aqui também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O freio para não praticarmos a vingança ou qualquer outro pecado é o temor a Deus. Quando foi a última vez que você não praticou um pecado porque você se lembrou do Senhor Jesus e por causa dele retirou o pé, segurou a língua, mudou o olhar? Quando foi a última vez que você deixou de pecar por temor a Jesus? Não estou falando aqui de deixarmos de pecar por causa da vergonha diante dos outros, de deixarmos de pecar porque seremos descobertos. Não, estou falando aqui de deixarmos de pecar por temor ao Senhor. Tudo estava dizendo, peque. O cenário era favorável demais. O papai e a mamãe não queriam saber. Mas por temor a Jesus, você disse, não. Eu não vou fazer. Eu não vou pensar mais isso. Eu não vou olhar. Por temor a Jesus. Queridos, nós servimos a um Deus que vê e que nos acompanha. No verso 11, nós temos o pedido de Davi. Olha a oração dele. Olha que oração boa para nós. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Numa circunstância propícia para pecar, ele diz que o Senhor me preserve, que o Senhor me capacite, que o Senhor segura a minha mão e me impeça de pecar. Jesus nos ensinou a orarmos assim. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração humilde. Davi pega apenas a lança e o jarro de água de Saul para provar que ele esteve ali bem perto dele. Então eles retiram, a lança e pegam o jarro de água, que era muito importante. Olha só, eram instrumentos assim, vitais. A lança, Saul era um guerreiro, era um rei guerreiro, era um instrumento dele para atingir o seu inimigo, e Davi sabia muito bem que ele era um instrumento para atingir o inimigo, E aquele instrumento com água era importantíssimo, porque eles estavam andando, eles não tinham água a todo momento, não tinham o restaurante, a lanchonete, me dá uma garrafa de água aí paga lá R$2, não tinha isso, Então era algo assim que demonstrava a sobrevivência dele. E ele pega de maneira simbólica aquilo ali, E ele sai de mansinho, e os 3.000 continuam lá roncando. Os caras não é? E aí o texto, ele dá mais uma informação para nós. Ele diz, olha, ninguém viu, ninguém percebeu nada, ninguém acordou, e foi uma tremenda coincidência, é isso? Não. Deus tinha feito aqueles homens dormirem um sono extraordinário. Aquele sono pesado, que acontece com a gente às vezes, Que as pessoas
Lá em casa já aconteceu de invadirem a casa porque pensaram que tinha alguém morto lá dentro, né? Que o sono estava pesado demais. Não é? Isso acontece às vezes, não é? Aqui não foi uma coincidência. Não foi com uma pessoa. Não foi só Saul que dormiu um sono pesado. Foram 3.000 soldados. Inclusive, aqueles que deveriam ser os seus guardiões, assim, mais atentos, né? Que deveriam dormir com a arma na mão e a qualquer barulhinho de um galinho quebrado deveria... Talvez até alguns não deveriam nem ter dormido hora nenhuma. Para guardar o rei, é claro. Mas Deus fez com que eles caíssem num sono pesado. E de fato, Deus estava ali, dando uma circunstância favorável à morte de Saul. E aí no restante do capítulo nós temos a defesa de Davi diante de Saul. Esse é o último encontro de Davi, relatado em Samuel, com Saul. Então um momento aqui solene, o último encontro. E esse encontro noturno, nesse encontro noturno, Davi se dirige primeiramente para o Abner, não o que está entre nós aqui, não é? Mas é o outro Abner. E aí ele grita: ô Abner, ô seu dorminhoco, acorda aí, rapaz. Você não está protegendo o rei, rapaz? Que coisa. É assim que você acorda ele, Dalcilene, em casa? Protege Saul, rapaz, protege Saul, né? Vão matar o rei, não é? Se meu filho chamasse Abner, eu ia acordar ele assim todos os dias. Cadê a sua espada, rapaz? Você está aí dormindo, seu dorminhoco. Vai se preparar, rapaz. Você está de pijama ainda? Tira esse pijama aí de ursinho. Não é? Foi isso que Davi falou para Abner. Só que no meio de 3.000 homens, ele começa a gritar, não é? Você imagina só a raiva de Abner naquela hora. Ele: ô rapaz, vocês todos tinham que morrer. Vocês não protegeram o ungido do Senhor. E aí Saul está lá, né? É o último a acordar. E aí ele acorda e ele não sabe se ele está dormindo, se ele está sonhando, ele não sabe se ele está falando, né? Ele: é você, meu filho Davi. Ele não sabe se está ouvindo vozes, né? Está escuro, é noite. E aí mais uma vez Davi apela diante dele. Davi se humilha diante dele. Davi fala da sua inocência e fala da loucura de Saul. E o que Saul faz mais uma vez? Mais uma vez ele fala da inocência de Davi. Mais uma vez ele fala da loucura dele. Mais uma vez ele fala que nunca mais vai fazer isso. E ele muda? Nada muda nada. Ele chora de novo, e Saul sabia chorar sem se arrepender. Saul sabia chorar para impressionar as pessoas, mas o coração continuava duro igual a uma rocha. Gente, nós temos essa capacidade de impressionarmos as pessoas, para as pessoas terem pena de nós, mas sem termos uma decisão de mudança. Como nós somos habilidosos em fazer isso? Essa é uma capacidade do coração pecador que nós temos. E você que é um crente de Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos a isso. Porque até na condição de crentes, nós temos a tentação de simularmos mudança. Só que uma simulação de mudança não é mudança. Uma simulação de mudança não agrada a Deus. E você que ainda não é crente em Jesus Cristo, querido, não se engane. Porque você não consegue enganar o Senhor assim. E um dia você vai se encontrar com Ele. Não simule mudança, mude. Se volte para Jesus. E Ele pode fazer por você o que você mesmo não pode. Mas Saul, ele insiste nessas simulações, não é? E aqui mais uma vez, Davi, uma curiosidade aí, para a gente terminar. Davi, no verso 20, ele diz que Saul saiu à caça dele como de uma perdiz nos montes. E aqui a perdiz é uma ave, e que parece que elas eram caçadas, e elas eram vencidas pelo cansaço. Olha que coisa interessante, não é? E aí, parece que Davi, ele invoca essa imagem, né? Porque era o que estava acontecendo, vários anos de perseguição. E Saul queria cansar Davi até finalmente pegá-lo. Uma cena, algo assim, uma descrição adequada, né? Mas também impactante. Olha, você vai continuar me perseguindo até que eu tropece de alguma maneira e você crave a sua lança em mim.
Puxa, olha aqui, eu estou com a sua lança na minha mão, estava aí do lado da sua cabeça e eu não fiz isso. Basicamente, Davi confronta Saul com a sua loucura, chamando para o arrependimento. Mas Saul continuou da mesma forma. Queridos, nós temos, já vimos algumas coisas aí, né, para pensarmos, né? Mas finalizando, né, quando o cumprimento da promessa de Deus, ele é postergado, quando o cumprimento da promessa de Deus parece demorar, os servos escolhidos por Ele precisam resistir à tentação de apressar os acontecimentos, porque nós teremos essa tentação, e precisamos fazer o que é certo, esperando pelo tempo de Deus, e não é fácil esperar. É difícil esperar, especialmente quando as circunstâncias estão ali te tentando, não é? É muito difícil esperar. Quando os servos de Deus sofrem opressão, enquanto esperam sua promessa se concretizar, eles devem voltar-se para o Senhor em busca de justiça. Mais uma vez, vemos isso aqui. Como vimos na semana passada, né, Romanos 13, com o pastor Ruiter, nossa submissão às autoridades é uma implicação do nosso relacionamento com Cristo. E eu tenho gostado demais de ouvir essas aplicações que o apóstolo Paulo faz em Romanos, ligadas no contexto do relacionamento que temos com Cristo. E aqui nós temos uma antecipação disso, porque Davi está falando do relacionamento que ele tem com o Senhor. E esse relacionamento tem implicações para o que ele faz e para o que ele não pode fazer. A submissão às autoridades é uma implicação do nosso relacionamento com o nosso Deus. E Davi está ilustrando isso aqui, quando ele respeita e respeita muito o louco rei Saul por temor ao Senhor. Porque Saul não era um rei bonzinho. Davi não obedeceu Saul por causa das virtudes do rei. Não, ele honrou o rei apesar dos seus grandes defeitos. É algo assim confrontador para mim e para você. Não é? Eu fiquei pensando se eu me deparar com uma autoridade, né, qualquer autoridade no nosso tempo, no nosso país, que tem feito coisas que eu não concordo de jeito nenhum. E aí você imagina só, você está ali aí você encontra esse camarada ou essa mulher, não sei, e aí as pessoas que estão junto com você começam a vaiar esse camarada. E ele é uma autoridade. E o pastor Rita pregou Romanos 13. E está todo mundo vaiando. E você não concorda com ele. E o camarada é terrível mesmo. O que você vai fazer? Nós não podemos vaiar uma autoridade. Nós podemos discordar dela. Mas vaiar uma autoridade não é um modo respeitoso de discordar. Não é um modo legítimo de discordar. A nossa cultura diz que sim. Deus diz que não. Não, nós não podemos vaiar. Nós temos meios legítimos, não é? Já foi falado sobre isso aqui semana passada. Para discordarmos, não é? E acima de tudo, nós precisamos orar pelas autoridades. Ao invés de desejar a morte delas, não é? Ao invés de amaldiçoá-los, nós precisamos orar. Deus tem as suas permissões para cada um de nós. E essa é uma aplicação que percorre todo esse período de perseguição na vida de Davi. E aqui a gente está interrompendo ele, não é? Esse contato direto de Davi com Saul. Queridos, foram vários anos. Pelo jeito, mais de 10 anos de perseguição. Você já imaginou o que é ser perseguido por uma grande autoridade, injustamente, por mais de 10 anos? O que está acontecendo aqui? A permissão de Deus para a vida de Davi incluía ser perseguido por um rei tirano por vários anos. Deus continua lidando conosco hoje, e as permissões de Deus incluem coisas que nós não gostamos. E às vezes só em pensar nisso, a gente já fica meio desesperado, às vezes meio irado,
outras vezes meio entristecido, e nós não sabemos quais serão as permissões de Deus na nossa vida. E o Senhor não nos chama para ficarmos sentados, pensando, e se o Senhor fizer, e se o Senhor tirar, e se eu, e se... Não, nós não somos chamados a pensar assim. Jesus falou, basta cada dia, olha só, Salomão em Eclesiastes, ele fala, nos ensina a vivermos cada dia, nós não controlamos o futuro, e quando nós tentamos controlar o futuro, nós ficamos ansiosos. E aí o estômago arde, a gastrite vem, a úlcera na sequência, e o negócio complica, não é? Porque nós não conseguimos controlar o futuro. Deus controla. As permissões de Deus, tanto para hoje como para o futuro, elas já estão definidas, as permissões de Deus para a nossa vida. Sabe o que nos consola? É saber que as permissões de Deus, elas fazem parte do tratamento dele para nós como os seus filhos. Muito parecido, e aqui nós que temos filhos, né? Muito parecido com levar o filho para tomar uma vacina. Meu filho, hoje você vai tomar uma agulhada. É mesmo, papai? Vai. Vai fazer exame de sangue. Vai. Por que você quer o mal do seu filho? É claro que não. Aquela agulhada faz parte do tratamento como filho. Queridos, Deus faz assim conosco. Ele nos dá sorvete e algumas vezes Ele nos leva a fazer exame de sangue. Sabe o que nos consola? Que as permissões dEle sempre são amorosas, sempre promovem o nosso bem. Com Davi, Deus não estava buscando o mal de Davi, dando aquela circunstância favorável, aparentemente, para o pecado. Deus o estava fortalecendo, Deus o estava aprimorando. E é o que Ele faz comigo e com você, por meio das suas permissões. Eu queria convidar você para cantarmos uma última música. Vocês podem vir aqui, pessoal do louvor. Nós vamos cantar em pé uma música aqui. Ela lembra que nós não podemos maquiar as coisas diante de Deus, não é? Não podemos. De fato, a verdade é que é a fidelidade de Deus que nos conduz, que nos sustenta. Nós dependemos dEle e é a Ele que nós queremos servir e agradar. Eu quero convidar você a adorar a Deus, orando essa música aí, àquele que nos sustenta, dedicando esse cântico àquele que nos sustenta. Tu sondas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
para o início, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.